Se a gente fosse criar, assim, algumas timelines, uma pessoa que dormiu mal um dia, ela vai ter tais malefícios ali. Uma pessoa que dormiu mal uma semana, uma pessoa que dormiu mal um mês, uma pessoa que dormiu mal um ano. Que tipos de coisas as pessoas vão sentir de diferente, sabe? Ótima, muito legal essa pergunta. Então, vamos lá. A curto prazo, o que acontece? Uma das coisas que define o sono é o ajuste homeostático. O que isso significa? Bem, se eu não comer nada, uma hora eu vou ficar com fome, certo? Então, se eu varar uma noite sem dormir, no outro dia eu vou estar com muito sono. Então, o seu cérebro ele cobra um preço, né, por você não ter dormido. Então, em algum momento, você vai ficar com muito sono por não ter dormido. E aí, o que acontece? Normalmente, quando você pega, assim, às vezes por trabalho, alguma coisa assim, você não dormiu muito bem, você fica assim, você tem um dia horrível, certo? Mas uma coisa que você não pode fazer é cochilar nesse dia. Se você for cochilar, bota para despertar, assim, no máximo 20 minutos. Se você cochilar a tarde toda, quando você chegar à noite, você já não vai mais estar com aquele sono que deveria, e pode ser que você tenha uma segunda noite mal dormida, né? Então, a curto prazo, como que funciona isso? Isso é uma pressão do sono, né? Pressão do sono. É intuitivo para as pessoas, né? Como se fosse um copo que vai enchendo, ou assim, eu não aguento mais de sono, eu preciso dormir, certo? A pressão do sono. Da onde vem essa pressão do sono? Vem da adenosina. Adenosina é uma molécula que é um subproduto do uso do ATP, que é a nossa moeda energética. Conforme seu cérebro vai usando, não só o cérebro, os músculos, né? Conforme a gente vai gastando energia ao longo do dia, vai sobrando adenosina. Então, a adenosina, o ATP é adenosina trifosfato. Então, você vai tirando o fosfato, fica ADP, difosfato, você tira mais um, AMP, tira mais um, sobra só adenosina. Então, a adenosina vai acumulando. A adenosina, ela não é assim só um lixo que fica ali, ela é uma molécula que acaba informando o cérebro que você está cansado. Então, a adenosina, ela se liga a receptores específicos que tem nos neurônios, inclusive do VLPO, que é o exército dos espartanos lá. Que então, ao ser ativado pela adenosina, o VLPO começa a inibir todo mundo. Quanto mais adenosina tem, mais o VLPO inibe os centros de alerta. Quer ver? Antes de eu passar para as partes mais crônicas, vamos conectar com o tálamo agora, nosso maestro? Então, vamos lá. A adenosina acumulou, porque você ficou muito tempo acordado. Ativa o VLPO começa a inibir os centros indutores de alerta. Dopamina, noradrenalina e por aí vai. Esses centros indutores de alerta, eles estavam informando o tálamo que você estava acordado. Quando eles começam a ser silenciados, eles param de conversar com o tálamo. E o tálamo fala assim, cadê todo mundo? Aí ele fala, tá, o pessoal está silenciado, então agora eu sou maestro. Eu não sou mais o relé, eu sou o maestro. Então bora fazer a nossa orquestra das ondas lentas. E aí ele começa a sincronizar o córtex e você começa a apagar, cara. Você apaga na frente do seu professor da aula. Entendeu? Você não está no controle. É acúmulo de adenosina. Então, você não pode julgar uma pessoa que dorme numa sala de aula, porque assim, ela não está no controle. Ela está cheia de adenosina no cérebro dela. E o tálamo, sem ela querer, sincronizou o córtex dela e ela dormiu. Então, assim, essa coisa de criminalizar o sono, ela não faz sentido do ponto de vista fisiológico, certo? Porque aquilo está acontecendo nos bastidores ali. Você não tem controle sobre o tálamo, né? Beleza. Então, o que acontece? Meu cérebro está cheio de adenosina, Cleiton. O que eu tenho que fazer? Bom, eu vou dormir, né? Então, ao chegar à noite, assim, eu estou muito sonolento, eu durmo. Tenho 7 horas de sono lá, 7 a 9 horas. O cérebro, quando entra em ondas lentas, existe um sistema que chama sistema linfático, que é como se fossem tubulações que limpam o cérebro. Então, o espaço entre neurônios dilata e essas moléculas são levadas embora pelo líquido cefalorraquidiano, que tem líquido dentro do cérebro, né? Então, ele leva embora essa adenosina, você acorda novinho. Porque a adenosina foi embora. Ou você tá tendo um dia terrível, assim, que você dormiu muito mal. Você faz um cochilo depois do almoço, você acorda renovado. Por quê? Porque você lavou aquela adenosina embora. Então, as pessoas, elas tendem a achar que se eu não dormir bem 2 dias, 3, basta eu passar o final de semana inteiro dormindo. Que é aquele modelo de você tem um copo d'água cheio, basta eu esvaziar o copo. Senão ele vai transbordar.
Então é uma ideia meio simplista. As pessoas gostam disso porque é simplista, né? Intuitivo, né? Intuitivo. Sim. Só que assim, o cientista, às vezes, o pessoal se incomoda com a gente porque a gente fala assim, mas não é bem assim. Então, como é então, né? Então, assim, você não dormir bem 2, 3 dias não gera só acúmulo de adenosina. Ele começa a alterar a maneira como seus neurônios se comunicam. Ele altera a plasticidade das sinapses, ele altera aquele relevo sináptico que eu te falei. E isso você não recupera dormindo. A matemática não é simples, assim, eu perdi 3 noites, eu durmo bem 3 noites e eu recupero. A matemática é complexa nesse caso, né? Não é nem matemática. Você tem lá, assim, alterações de plasticidade sináptica e o seu cérebro ele passa a funcionar diferente. E aí a gente nem tem essa resposta de como que... quando que isso voltaria ao normal e se voltaria. Por exemplo, trabalhadores noturnos. Ficar 20, 30 anos trabalhando na empresa. Ele aposenta, o sono dele continua alterado. Mesmo ele podendo dormir, ele continua dormindo mal. Por anos, às vezes para sempre. Tá? Caraca! Então, assim, esse sono fica fragmentado porque é como se foi uma alteração de plasticidade tão severa. Então, é grave isso, assim, é bem grave. Assim, se a pessoa ela não tem nenhum compromisso, nenhum prazo, e ela está se privando de sono só por diversão, eu acho que é importante repensar, porque, assim, por quanto tempo você vai ficar fazendo isso? Se a pessoa for um adolescente, por exemplo, ela se privando de sono, ela já vai começar a alterar a maneira como o cérebro dela amadurece, já começa por aí. Porque o cérebro ele vai concluir a sua maturidade, por assim dizer, lá pelos 25 anos de idade. Né? As redes do lobo frontal demoram muito para mielinizar. A bainha de mielina é uma camada gordurosa que fica em volta dos axônios, faz com que a comunicação entre os neurônios seja mais rápida, mais eficiente. Essa mielinização demora muito tempo e depende da qualidade do sono. Tá? Então, chega uma hora que o metabolismo, a maneira como, especialmente como o lobo frontal funciona, começa a ficar alterado por conta da privação crônica. Você falou lá, semanas, depois meses, né? E essa privação crônica tem, assim, estudos com tomada de decisão. Você já viu o Iowa Gambling Test? Esse teste de aposta? Não me lembro. O IGT, o Iowa Gambling Test, tem cartas assim que o indivíduo ele pode escolher, né? E ele começa com uma quantia de dinheiro, assim. Isso é feito em laboratório mesmo. Fala assim, você tem $2.000, você começa a jogar, né? E aí ele tem, assim, a carta A, B, C e D. Se ele não sabe, tanto é que você tem que fazer uma entrevista antes, você só pode ter como sujeito experimental pessoas que não conhecem esse teste, né? A carta A e B, ela dá ganhos altos, mas quando o cara perde, é aleatório, assim, né? Ele perde e ganha, perde e ganha. As cartas A e B, quando o indivíduo ganha, é alto, mas quando ele perde, é uma pancada. Perde muito. E aqui ele perde pouco, mas ganha pouco também, mas no geral ele ganha mais do que perde. Então é igual o investimento em ações lá, né? Você vai pegar lá alguma coisa de renda fixa e tal, dificilmente você vai perder, você vai ganhando de pouquinho em pouquinho, né? E caras que ficam... Assim, veja, eu não faço nenhum julgamento de valor aqui em termos de acionista e tal. Mas eu imagino, né, que você fica vendendo e comprando e tal, na primeira pancada que você toma, assim, perde muito, você fala, eu vou investir mais conservador. E é isso que acontece nesse jogo. O cara vai, assim, escolher A e B, A e B, A e B, ele começa a perder muito... Aí ele começa e ninguém contou para ele que A e B, ele percebe. Depois da 40ª tentativa, mais ou menos, de ficar perdendo muito, ele fala, não, vou ficar só essa I e D. Tá? Então você vê ele invertendo e começando a jogar mais conservador. Uhum. O cara que tá privado de sono, ele continua jogando... Ele não consegue isso. Ele continua tendo comportamento de risco. E o mais doido é que você dá um cafezinho pro cara, fala assim, aí o cara fala assim, maravilha, tô me sentindo novo agora, eu não tô mais com sono. Mas o desempenho nele na tarefa continua ruim. Então você fala assim, não, beleza, eu assim, tô dormindo mal, mas eu me seguro no café e tal. Mas assim, nos bastidores ali, seu cérebro tá funcionando subótimo, com a sensação subjetiva de que tá tudo bem. Né?
É parecido ali com a pessoa que não tem um experimento desse também, né? Que a pessoa não tem TDAH, mas toma Venvance e faz a prova. E ela declara ali que ela tive uma performance muito maior, né? Muito melhor do que eu teria se eu não tivesse. Mas não, ela tem uma performance normal, como se ela não tivesse tomado nada. Assim. Pois é, esses estudos então, a subjetividade isso, esses estudos da sensação subjetiva, eles mostram muito assim que a gente tem uma distorção da percepção das coisas, né? Então as pessoas falam assim, eu durmo bem, pra mim tá tudo ok. Você olha na polissonografia, um sono todo fragmentado, entendeu? Com muito micro despertar, sem sono REM, sabe? Esse indivíduo ele tá privado cronicamente, mas ele tem... O pessoal me escreve no Instagram, né? Fala assim, tomo café à noite, né? Assim, é tranquilo, eu durmo normal. Os caras ficam até meio bravos, assim, sabe? Tá, que às vezes a pessoa nem sabe mais o que é dormir bem, né? Então, se você faz a polissonografia, então, dá uma olhada. Mas se você tá dizendo que tá bem, ok. Então, só de eu passar... Se eu, por exemplo, passar 15 dias ali dormindo mal, 3, 4 horas por noite, ou um sono bem mais picado e tudo mais, tomando café de noite, pode ser muito perigoso. Pode ser muito perigoso porque ele vai gerando alterações persistentes. Alterações que não têm a ver só com o esvaziamento da adenosina, por assim dizer. Eu vejo, o pessoal gosta, né, de estudar um pouco sobre sono, né? Nas redes sociais você vê bastante gente. Mas eu vejo pouca gente falar disso, assim, sabe? Muita gente para nessa coisa da adenosina. Sim. E faz 20 anos que eu estou estudando plasticidade sináptica, né? Então, assim, o que a gente tem visto é que esses fenômenos de plasticidade, eles vão alterando estruturalmente o seu cérebro. Como se fossem cicatrizes que ficam, entende? E eu não tô querendo ser, assim, um cara que vai deixar as pessoas nervosas ao assistir e falar assim, meu Deus, agora eu tô perdido e tal, né? Mas é só para ter essa noção de que, vamos supor, essa lógica de passar o final de semana inteiro dormindo não é a melhor maneira. Né? Então, você tá muito cansado, talvez a melhor lógica seja você... tentar, de alguma maneira, manter a mesma regularidade. Regularidade é uma palavra muito... uma habilidade, uma característica muito importante que leva à longevidade. Então, a regularidade é o quê? Os horários de dormir e acordar quase sempre os mesmos. Então, esse é o melhor preditor para longevidade e para redução também de risco de morte de maneira geral, né? Longevidade e redução de doenças cardiovasculares, entre outros. Desculpa te interromper. Sim, não. Provavelmente não vai ter uma resposta para isso, tá? Mas aí na minha cabeça aqui eu vou perguntar. Sim. O que é mais importante? A regularidade de tempo para acordar e dormir? Ou de fato dormir, por exemplo, às 7 a 9 horas ali, sabe? A regularidade é mais importante. A regularidade. Se o indivíduo ele ficar dormindo sempre 7 horas, mas indo dormir em diferentes horários, isso é um problemaço. Caraca. Porque não adianta a pessoa ficar 7 horas dormindo e ter uma arquitetura de sono toda alterada. Faz sentido. Então, e tem esse número mágico aí das 7 horas, né? Um adulto tem que dormir 7 horas, não sei o quê, 7 horas. Varia muito, assim. Você tem pessoas que são os dormidores longos, elas precisam dormir de 9 a 10 horas. Tem pessoas que podem... tem pessoas que podem... 9 horas. Cara, eu também, se eu pudesse, assim, sabe, nas férias, sempre de 9 horas para cima. A gente vê o real perfil da pessoa nas férias. Quando a sociedade não impõe nada e você tem o seu ritmo circadiano e sua característica de sono solta, né? E aí você vê, porque são duas coisas distintas, né? Necessidade de sono e cronotipo. Cronotipo eu vou falar já. Então, a necessidade de sono, tem pessoas que têm a necessidade de sono menor, dormem lá em torno de 6 horas e não tem nenhum efeito colateral, elas são... E é uma, sabe, distribuição normal, a gaussiana? Então, na cauda de cá, você tem lá 5% das pessoas, ou menos, da população que são dormidores curtos, e os dormidores longos, e você tem uma média ali que vai girar em torno de 7 a 9 horas, né? Legal. E então, o que acontece? Fora dessas caudas aqui, se a pessoa... Mas mesmo que a pessoa durma esse número mágico aí de 7 horas, se ela não tem regularidade, ela vai começar a ter muito problema. E por que é isso? Por que da regularidade? Aí entra uma outra coisa, que é o ritmo circadiano. Então, até agora a gente falou de
o que os cientistas chamam de processo S, que é de pressão do sono, tá? Que é essa adenosina acumulando, a adenosina vai ativar o VLPO, que inibe as áreas indutoras de alerta, que por sua vez param de abastecer o tálamo, que por sua vez vira o maestro. Então você tem lá um modelinho. Quando eu falo modelinho é porque não se sabe exatamente como funciona ainda. Os cientistas estão investigando. Se soubesse, eu não ia ter mais emprego. Não é? Então, assim, eu ainda tenho coisa para descobrir, né? Eu estou tentando, assim, né, dar um cenário aqui. Tem muita coisa para descobrir ainda. Né? O livro do Matthew Walker, ele é legal porque, assim, a gente não sabe nem por que nós dormimos, né? A gente não sabe nem por quê, o que é sono, né? Tem animais, assim, que dormem diferente, dormem um hemisfério só. Aves migratórias. Que loucura. É Tem verdade, aves migratórias dormem um hemisfério só, cetáceos, né? Os golfinhos também. Então, assim, o que é sono, por que nós dormimos, né, o que são sonhos, né? Então, assim, a gente está lá tentando entender e em algum momento a gente tem que comunicar ao público o que se sabe, mas também deixar claro que as coisas estão em andamento. Então, existe esse modelinho que é o processo S, que nos ensina de por que a gente vai ficando cansado, né? É porque vai acumulando adenosina e outras moléculas. E porque ao dormir você acorda descansado, porque você tirou a adenosina. Eu coloquei uma camada a mais de complexidade, né, Lutz? Que é a questão da plasticidade sináptica. Então, se você fica muito tempo privado de sono, não é só esvaziar a adenosina, você tem que remodelar o seu cérebro agora para voltar ao normal, né? Então, essa é a camada a mais de complexidade que você provocou, né? Bom, e se o cara ficar um mês sem dormir bem, né? Não basta ele ficar um mês dormindo bem para recuperar um mês sem dormir bem, entende? Pode ser que ele teria que fazer? Ele teria que investir bastante em exercício físico regular, ele teria que ter a regularidade, ele teria que ficar assim um bom tempo, eu não sei precisar quanto, mas um bom tempo tendo hábitos bastante corretos em termos de sono. Nossa, então é muito ingrato, né? Tipo, se você ficar um mês ali sem dormir, você vai precisar... Vou chutar que acontece com a gente nas festas, né? Na época de final de ano, né? Eu tava te falando ali, né? Que eu sempre, a maior parte do tempo no ano, eu consigo manter o sono regulado. Bem, assim, durmo bem, não tenho muita dificuldade quanto a isso. E aí chega algumas coisas que saem da rotina, né? Então, final do ano ali, festas, férias e tal, desregulei, assim, e tudo bem. Ficar com a família e tal, eu acho que não tem muito problema quanto a isso. Mas, por exemplo, eu fui só melhorar agora. Então, tem uns 2 dias que eu tô dormindo melhor, sabe? E então, eu já penso, puta, agora o trabalho vai ser longo pra recuperar isso, né? Você Porque vê eu senti, eu te falei, eu não tava conseguindo, numa reunião, eu não tava conseguindo... Com certeza eu não estaria conseguindo conversar bem aqui com você. Sim, sim. Então, numa reunião eu não tava conseguindo completar uma frase muitas vezes, sabe? Sim. E pra mim o que é mais preocupante é que eu fico muito deprimido, assim, fico mais pessimista, sabe? Fico mais ansioso e mais pessimista. Então, quando eu começo a perceber que tá ficando assim, eu falo, putz, preciso voltar a cuidar dessa parte. A gente fica mais pessimista, né? E tem experimentos com faces, né? A pessoa olha para faces humanas e muitas das faces são neutras, sabe? E aí o cara que tá privado de sono fala assim, aquele cara tá bravo, aquele não tá me olhando feio, não sei o que e tal. E na verdade era tudo face neutra. Então, assim, a interpretação é como se ele colocasse um óculos onde ele visse tudo do ponto de vista negativo quando ele tá privado. Né? Então, e demora um tempo para... Porque aí já não é só esvaziar a adenosina, é reconfigurar seu cérebro.